Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do canal Viver Melhor. Eu, Ivana, junto com o Laércio, hoje recebemos aqui como convidada a doutora Vanessa Fiorese, tá certo? Isso mesmo. Advogada especialista no direito ao autista. Doutora Vanessa, muito obrigada pela sua presença aqui. Primeiramente, quero agradecer e quero começar te perguntando, fala um pouco sobre a sua trajetória no direito, como que é a Vanessa, porque se tornou uma advogada especialista no direito ao autismo. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Laércio, quem me convidou, eu já te conhecia, Sim. né? Já tive o privilégio de te conhecer, então agradeço o convite. Eu vou contar para vocês aqui brevemente. Eu gosto de conversar bastante, então eu vou tentar resumir. Eu trabalhava na área de saúde de menina. Meu primeiro emprego foi na área de saúde. E eu gostava muito do local onde eu trabalhava e sempre me identifiquei muito com essa área. Porém, a vida acaba levando você para outros caminhos. Sim. Eu sonhava em fazer medicina, era o meu sonho de menina, eu queria ser pediatra, mas na época minha família não tinha condições financeiras, eu não tinha como ir morar em uma outra cidade, o contexto era diferente. E eu fui fazendo o que eu tinha disponível aqui na minha cidade. Então, eu fiz um curso, uma primeira graduação, não me identifiquei, e foi aonde eu acabei fazendo o curso de Direito. Então, resolvi fazer o curso de Direito. No Direito, eu trabalhei durante muito tempo e eu era uma advogada generalista. Então, eu fazia todos os tipos de ação, mas eu queria ter uma especialidade. Eu sonhava e que eu queria trabalhar com uma área. E um dia, fazendo uma reflexão, pensando que eu realmente gostava, eu falei, eu queria ser médica. Eu já estou com meus 30 e poucos anos, como que eu vou migrar para medicina? Se eu tenho filho para sustentar, eu tenho todo um contexto, como é que eu vou falar? Eu vou abandonar o direito e vou ser médica? Não. Então, eu vou conciliar as duas áreas, que é a medicina e o direito. E foi onde eu encontrei o autismo. Sim. Então, eu me especializei na área de saúde para atender justamente essa área. E na época eu desconfiava que a minha menina, ela tinha algo diferente, já nos primeiros meses de vida. E eu fui buscar um especialista para que ele falasse que ela tinha. Eu não sabia o que era, eu não sabia dar um nome ao que porque ela era diferente do primeiro. E foi onde eu tive o privilégio de conhecer o Dr. Tiago Castro e ele quem me contou que era o autismo. Não que a minha Antonella tenha o diagnóstico, mas ele quem me apresentou o autismo e o que era, né, a condição. E foi aonde eu me identifiquei e comecei a atuar com a área. Que legal, né? Doutora, então vamos lá, vamos começar. Como é que nós, como os pais, eu acredito que quem está nos assistindo, como que nós podemos garantir os direitos que sejam respeitados? O que ela tem que fazer? O que ela tem que observar? A construção dos direitos da pessoa autista, ela aconteceu durante um longo período histórico. Então, nós tínhamos uma Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência de 2009, que foi recepcionada pelo Brasil e o Brasil utilizava isso. Então, já em 2009 nós tínhamos diagnóstico de autismo, mas as pessoas não tinham seus direitos como a lei assegurada. Depois disso, nós tivemos uma lei que é muito importante, que é a lei, assim, maior quando eu falo de autismo e amplamente conhecida no Brasil, que é a Lei Berenice Piana. É uma lei de 2012. Então, essa lei, ela trouxe tudo aquilo que a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência tinha para as pessoas autistas. Então, os direitos das pessoas autistas, eles foram solidificados com essa lei Berenice Piana em 2012. Então, ali que ficou estabelecido quais eram os direitos que aquelas pessoas teriam. Sim. Depois disso, nós tivemos uma lei brasileira de inclusão, que é uma lei de 2015, então também ampliou ainda mais esses direitos. Então, nós temos diversos direitos que hoje são assegurados às pessoas autistas em decorrência dessas leis.
e como a pessoa faz para conseguir, ou se é fácil, se não é fácil, se ela já tem automaticamente os seus direitos. Algum esforço e muito esforço as famílias fazem para ter os seus direitos garantidos. Não é automático, então não é simplesmente ter uma previsão legal que as pessoas já conseguem isso. Né? Sim. Uma porque na nossa sociedade as pessoas nem sabiam o que era o autismo. Exato. Então as pessoas estão conhecendo agora que estão ouvindo falar mais sobre o tema. Então as famílias ainda precisam brigar muito para ter os seus direitos. Doutora, nessa lei da Berenice que você falou, que é do quem tem uma deficiência, então o autismo ele é considerado uma deficiência. Justamente, essa lei, já nos seus artigos iniciais, ela fez uma coisa muito importante para os autistas, que foi equiparar a pessoa autista a uma pessoa com deficiência. Mas é importante a gente frisar que é para fins legais. Não significa que uma pessoa autista ela é deficiente no sentido clínico, mas sim no sentido legal. Isso. É isso que eu queria entender. Isso. Em relação aos meios legais. Isso. Essa deficiência. Isso, para que ela possa ter os mesmos direitos que uma pessoa com deficiência tem e que é assegurado a uma pessoa com deficiência. Tá. Assim, a gente falando um pouquinho mais sobre prioridades, né? O autista ele tem um atendimento prioritário, né? E quais são as situações que tem essa prioridade? Que tipo de... Em quais momentos? Quais momentos ele teria essa prioridade? Essa lei, esse direito do atendimento prioritário, muitas vezes a gente pensa assim, é na fila do mercado. Isso é muito pouco, né? Perto de tudo que se precisa. Isso mesmo. Então, por exemplo, no judiciário, se eu tenho uma pessoa autista, independente se ela é menor, se ela é maior, independente da idade dela, e ela vai fazer um processo, digamos, de divórcio, né? Separação, ela vai ter um atendimento prioritário, em razão da previsão legal. Então, o processo dela vai andar à frente ou vai tramitar à frente dos demais, das outras pessoas que não têm uma condição de prioridade. Então, isso já é assegurado. Digamos que essa pessoa autista vai fazer um pedido junto à Receita Federal, um processo administrativo, um pedido de modificação do seu cadastro, ela já tem um atendimento prioritário. Então, esse pedido dela vai ser avaliado à frente dos demais, que não tenham prioridade. Então, são em diversos locais que nós temos o atendimento prioritário para pessoas autistas. Por exemplo, uma família, né, que descobre que tem uma criança com autismo, né? A gente sabe que isso demanda valores, demanda medicamento de alto custo, demanda também um tratamento multidisciplinar. Essa criança, como que ela faz? Como que o pai, a mãe que está assistindo, qual o procedimento para ela tem direito a esse medicamento? Quem vai pagar esse medicamento, por exemplo? É ela ou é o governo? Como procede essa questão, por exemplo, do medicamento, por exemplo? Ivana, eu tenho atendido no Brasil inteiro. E o que a gente fala muito no meio jurídico, de quem trabalha nessa área, e até com os médicos, é que existem vários tipos de autismos. Então, nós somos dos autismos no Brasil. Por quê? Eu tenho pessoas hipossuficientes, pessoas numa condição precária e financeira muito difícil, que recebem o diagnóstico, e eu atendo também filhos de pessoas com uma condição financeira muito boa. Então, pessoas empresários, médicos, que têm os filhos com diagnóstico de autismo. E até em pessoas que recebem o diagnóstico depois, mais tarde, né? O que o direito avalia nesse momento não é só o direito em si, eu tenho direito à medicação. Ela avalia também a condição financeira dessa família. Então, existem requisitos, por exemplo,
para que eu tenha medicação concedida via SUS, eu preciso preencher um dos requisitos que é a hipossuficiência. Então, eu preciso comprovar que a minha família não recebe uma renda, todo o núcleo familiar não recebe uma renda maior do que 3 salários mínimos. Entendi. Então, tem vários requisitos que as famílias precisam cumprir para pedir pelo SUS, por exemplo. Entendi. Mas, caso a família tenha um plano de saúde, é possível ter o custeio também via plano de saúde. Medicamentos de alto custo, que nós chamamos, o plano de saúde ele pode vir a ser responsabilizado ou custear essa medicação para a família. Sim. Então, nós temos esses dois locais que eu posso fazer o requerimento de medicação, mas preciso preencher os requisitos. Entendi. Doutora, a gente, assim, falando em direito, quando a pessoa tem autista, não importa o nível de autismo, os direitos são todos iguais? Ou existe uma avaliação Acho que do primeiro judiciário para isso? Esse nível... Pode ser uma pergunta idiota, mas... existe algum nível para esse direito? Outro nível para outro direito? Acredito que não. A sua pergunta é bem importante. Por quê? Porque o nível de suporte, ele não desqualifica, ele não invalida o diagnóstico. Então, o diagnóstico de autismo, ele é autismo e o direito ele deve ser assegurado. Autismo, ponto final. Só que o judiciário, já em alguns momentos, ele tenta fazer uma avaliação do caso concreto. Por exemplo, eles dizem que não vou generalizar que são em todos os casos, mas que uma criança nível 1 de suporte, ela não precisa, por exemplo, ter a carência do plano de saúde afastada, porque aquele tratamento não é tão urgente. Só que quem é especialista na área sabe que uma criança nível 1 de suporte, se ela não for tratada, ela pode evoluir para 2 ou para 3. Então, a distinção de nível de suporte não invalida o diagnóstico e não afasta o direito. É o mesmo direito para todos, independente do nível de suporte. Até porque ele precisa dessa assistência para não ter essa evolução. Justamente. Eu queria que você também falasse um pouquinho mais sobre o PEI. Explica pra gente aí o que é o PEI. Sei que você gosta muito de falar sobre isso. Eu amo educação inclusiva, porque eu já trabalhei na educação aqui do município, então já fui professora do município de Foz. Sim. Então eu gosto muito de educação inclusiva, porque eu sei da dificuldade que os professores enfrentam. Então eu sei que nós temos muitas vezes nem sempre o material humano necessário para o atendimento a esses autistas ele é a quantidade necessária, e não que o atendimento ele não seja de qualidade, não é com relação a isso, mas nós sabemos das dificuldades. E até você falando sobre isso, doutora, assim, as escolas elas estão preparadas para esse aluno? Buscam se qualificar. Nós tivemos uma audiência pública agora essa semana, e inclusive com a diretora de educação especial aqui do município. Então eles buscam a contratação de profissionais e eles estão buscando esse atendimento às crianças autistas. Só que a gente tem uma lacuna na lei. O que acontece? A gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. Essas duas leis, elas falam desse atendimento a uma criança deficiente ou um aluno deficiente. Só que elas não definem bem quem é esse profissional. Então, nós temos uma lacuna na legislação com relação a isso. Eles não me dizem se esse profissional ele tem que ser um professor de educação especial com especialidade X. Não. Ele diz que ele tem que ser um profissional especializado, então, portanto, ele precisa, mas ele não diz quem ele é, se ele vai ser um monitor, um tutor, um acompanhante. Então, ele não ficou essa lacuna na legislação. Entendi. A lei Berenice Piana, ela fala que a pessoa autista, isso é importante a gente frisar, quando necessário, e indicado pelo médico que acompanha a criança, ela terá o direito a um professor especializado, individualizado, um professor que vai atendê-lo. É individualizado daí, então...
Se o médico definir que o atendimento é individualizado, eu não posso utilizar o mesmo professor especializado para atender 5 autistas. Agora, se o médico não definir esse atendimento individualizado, daí a escola tem essa possibilidade de colocar um profissional para atender 2, 3 crianças. Tá, e assim, a gente falando de inclusão, né? Tem que ter os profissionais, tem que ter um profissional diagnosticando. Tá, mas e se a escola recusar esse aluno ou a faculdade? Porque não é só criança, né? Os adultos estão descobrindo agora, em alguns casos, mais velhos. E essa criança que vai passando da escola, quer fazer uma faculdade. Como que é feito isso? Existem vários tipos de recusa. E todas elas são consideradas um crime de discriminação. Então, é um crime. Por quê? Porque é uma pessoa com deficiência que está sendo podada ou está sendo impedida de fruir um direito. Então, isso é discriminação contra a pessoa com deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão tem uma previsão legal e caracteriza como crime e leva ao Código Penal. E também, enfim, a escola não tem como fugir desse tipo de prática. Porque é uma prática, acontece. E antes, quando as pessoas não tinham informação, acontecia muito mais, mas hoje ainda acontece. Por exemplo, tem escolas que dizem assim, eu não posso pegar o seu filho porque eu já tenho 2 autistas na sala. Digamos que seja uma escola pequena, que tem só um 3º ano, e daí eles falam, eu não posso pegar porque eu já tenho 2 autistas. Escolas particulares falam isso, né? É um crime de discriminação. Eles não podem impedir, a partir do momento que eu tenho vaga, eu não posso impedir a inscrição de uma pessoa autista no ensino regular. Então, isso é crime. O PEI, por exemplo, a ausência de concessão do PEI, ele é considerado um crime de discriminação por omissão, porque eu estou impedindo uma pessoa com deficiência de exercer o direito dela, que é o ensino regular, por não fornecer um documento. Deixou de... Isso, então você não está fornecendo ferramentas para aquela pessoa não só ser inserida na educação, mas permanecer também no ambiente educacional. Sim. Então, tem esses comportamentos das escolas, ele é bem importante as famílias ficarem atentas para que isso não aconteça, né? Então, tem muitas mães assim, por exemplo, começa a conversar com a escola e tem a vaga e tá tudo certo, pode vir, começa amanhã, daí quando a mãe fala do diagnóstico de autismo, não tem mais a vaga. Então, fica caracterizado que a escola está e no caso, se essa mãe, o que ela deve fazer se acontecer? Ela tem que fazer uma denúncia? Primeiro, se é uma escola particular, direito do consumidor, PROCON, ela pode fazer um boletim de ocorrência pela prática, pode ingressar com uma ação, pedir uma indenização em razão dessa prática da escola. Então, além de criminalmente, ainda vão responder no cível, então ainda tem uma responsabilização por dano moral. Entendi. Agora, se é uma escola pública, quais são as medidas? O boletim de ocorrência, a família vai fazer esse registro, faz uma reclamação na Secretaria Municipal de Educação, formalizado. É importante a gente frisar para as famílias que tudo deve ser por escrito. Então, faça sempre o registro, por mais simples que seja o texto, que não tenha os termos legais, faça por escrito e registre a ocorrência. Na Secretaria Municipal de Educação. Ministério Público é um local que também pode ser buscado quando aquela escola municipal fez isso com várias crianças, então as famílias podem se reunir e buscar o Ministério Público. Conselho Tutelar também podem buscar o Conselho Tutelar. Tem várias instituições que podem dar apoio aí. Né? Isso mesmo. Defensoria Pública também pode auxiliar nesses momentos. Uma pergunta, por exemplo, quanto a, vamos dizer, sobre os benefícios. Uma criança, quando o pai tem uma criança autista, é concedida a ela tipo uma aposentadoria? As pessoas falam que é a aposentadoria do autista, né, em razão da condição. Primeiro, é importante a gente lembrar que uma pessoa autista, ela não é uma pessoa doente, ela é uma pessoa com uma condição. Então, ela tem uma condição. Hoje eu sou uma criança que eu
tenho o diagnóstico de autismo e eu preciso do tratamento, amanhã eu serei um adulto que eu estarei inserido no mercado de trabalho. Sim, mas aí quando criança ela tem direito. E é porque não é por isso que não é uma aposentadoria, porque a aposentadoria eu tenho, sim, né, em qualquer fase que eu estiver trabalhando ou não, eu tenho aposentadoria. Agora, é um benefício assistencial, é uma assistência que o governo dá a essa família para que essa criança ela tenha tenha a subsistência. Sim. Né? Mas daí ela é para a família e não específico para o pai ou para o autista. Esse é um benefício em razão da condição de autismo, mas toda a família tem que preencher os requisitos, que é a questão da hipossuficiência. Então, não basta eu ter o diagnóstico, meu filho ter o diagnóstico e eu receber mais que 3 salários mínimos. Eu não consigo benefício. Entendi. Então, tem que preencher esses requisitos também, a hipossuficiência. Como é que as famílias podem fazer? Famílias hipossuficientes que não tenham aí a renda maior do que 1/4 do salário mínimo para cada membro da família, deve buscar o CRAS mais próximo da sua residência, fazer o registro no CRAS, daí vai passar por uma consulta de um assistente social que vai fazer essa pesquisa. Depois dessa pesquisa vai ser agendada uma consulta médica, uma perícia médica, no INSS para comprovar a condição e daí recebe o benefício assistencial. Esses são os passos que são seguidos. E com o laudo em mãos, então precisa ter o diagnóstico em mãos. E o tratamento multidisciplinar, doutora? Como uma pessoa, como que ela consegue também? É garantido pelo Estado, pelo município? Porque a gente sabe que não é só, às vezes, um tratamento ali com o médico, precisa de uma fisioterapia, uma fonoaudióloga. Isso é garantido para a criança? Esse é um direito, e é um direito que deve ser respeitado em qualquer fase da vida do autista, mas ele é um direito de extrema importância nos primeiros anos de vida e na janela neural que nós chamamos. É o período que a criança tem para o aproveitamento desse desenvolvimento do cérebro. Eu vou fazer uma comparação para vocês. É a mesma coisa que a gente pegar 2 buchas e uma já está bem usada e uma bem novinha. Qual delas que vai ser melhor de lavar a louça? Lógico, a novinha. Né? A mesma coisa é o cérebro da criança, dos nossos filhos. Então, quanto mais jovens, melhor o tratamento multidisciplinar faz um efeito. Então, eles têm o direito. Agora, é fácil? Não é fácil. Nem via plano de saúde e nem via SUS. Então, é um trabalho árduo. O meu trabalho ele é mais nesse sentido, para concessão do tratamento. Precisa de uma ajuda de um advogado, então? Na grande maioria das vezes. Na grande maioria das vezes. E é uma corrida contra o tempo. Sim. Porque se você tem essa buchinha nova, que você precisa aproveitar esse desenvolvimento. E hoje nós temos uma terapia que ela é considerada padrão ouro, que é a terapia ABA. Ah, sim. Então, esse é o padrão ouro de tratamento para crianças autistas. A ABA eu posso utilizar para um adulto autista, para um idoso autista, mas é uma terapia ouro. É difícil encontrar essa terapia? Hoje, com esse conhecimento maior sobre o autismo, os profissionais já estão se especializando mais nessa área. Mas ainda é difícil encontrar pessoas que de fato são especialistas em ABA. Sim. Mas esse é o padrão ouro de tratamento. E com relação à sua pergunta, Ivana, se é difícil, o nosso Ser 4 em Foz do Iguaçu tem uma fila de espera de 600 crianças autistas aguardando o tratamento. E qual é e todos os dias eles recebem de 6 a 7 crianças novas com o diagnóstico. Então, assim, a demanda ela é muito alta, que o sistema não está conseguindo fornecer o tratamento necessário e as famílias ficam longos períodos aguardando o tratamento. E principalmente se o diagnóstico for tardio, né? Aí vai... Sim. Porque a prioridade é a criança. Aí aquele... né? Sim, isso mesmo. E eu queria ver também com você, doutora, sobre o Parecer 50.
do Conselho Nacional de Educação. Explane, por favor. Tem um movimento bem grande, Homologa Camilo, porque ele está na fase de homologação, esse parecer. E na área de educação, tem uma discussão muito grande, que os professores falam que a saúde está querendo entrar na educação. Mas isso tem um viés histórico. Por quê? Porque quando nós tínhamos essa questão manicomial, que as pessoas com uma deficiência, elas iam para o manicômio, ou elas eram segregadas da sociedade, a educação, ela teve um período que a saúde ela esteve muito ligada com a educação e ela não teve boas experiências com a saúde. E isso a gente vem já de tempos antigos. Então a educação ela tem um pouco de receio, e eu não posso generalizar que são todos os professores, todos os pedagogos, de que a saúde ela adentre tanto no ambiente educacional que acabe prejudicando o pedagógico, que a alfabetização, o ensino em si, e tirando a autonomia dos professores. Então, fica um pouco uma discussão com relação ao parecer 50, se ele é bom, se ele não é. Mas o parecer 50, ele pegou tudo que a gente tem de lei com relação à educação inclusiva e explicou o que é, qual é o direito dos autistas, como é que deve acontecer o PEI, o que é o plano educacional individualizado, quem é que faz, quem não faz, quanto... Ele veio e esmiuçou para os professores, para a educação, para a sociedade, quais eram os direitos que o autista tem. Resolveu o problema. Resolveu o problema. Então, assim, aquelas dúvidas que a gente tinha, assistente terapêutico, vai para a sala de aula, não vai, quem que ele é, o parecer 50 esclarece tudo isso. Então, na minha visão de advogada, ele é um documento riquíssimo para que o professor leia, para que o coordenador faça a leitura, para que o prefeito faça a leitura e entenda o que uma criança autista precisa na educação regular, para de fato ser incluída na educação regular. Então eu gostei muito porque ele tem comprovações científicas, ele tem um compilado de comprovações científicas, estudos científicos, foram profissionais técnicos que trabalham com autismo que elaboraram o parecer 50. Então, foi feito o dever de casa. Né? Isso mesmo, agora é só colocar em prática. Sim. E doutora, fala um pouquinho pra gente também, assim, em algumas situações os pais eles podem requisitar a diminuição da carga horária no seu trabalho. Isso é para todos? Então, isso aí também eu gosto de contar a história. Depende, sabe, no direito, tudo depende. Depende. Pena que o professor não aceita isso na prova. Pois é. Então, assim, nós tínhamos uma lei nós temos essa lei 8.112, que é uma lei do Servidor Público Federal. Nessa lei, ela falava assim, todo pai, genitor, responsável legal que tenha um filho com deficiência, ou alguém que dependa dele, que seja com deficiência, tem o direito à redução de carga horária. Ponto. Sem prejuízo da sua remuneração. É o que diz essa lei, 8.112. Daí o que acontecia? Servidores públicos federais tinham o privilégio da redução de carga horária. Só que daí os servidores públicos municipais e estaduais também queriam. Só que eles dependiam de uma lei do seu município ou do seu estado. E no Brasil ficou uma bagunça, porque tinha estado que tinha município que tinha. E daí os servidores começaram a judicializar muitas ações em razão disso. Daí em 2022, se eu não me engano, o STF colocou um fim nisso. Falou assim, olha, a partir de agora, todos os servidores públicos municipais, estaduais ou federais, independente, federais já era garantido, têm direito à redução de carga horária. Mas na prática é diferente, porque o município ou o estado, enfim, ele tenta colocar alguns empecilhos para que todos os servidores que têm um filho autista tenham redução de carga horária sem prejuízo na sua remuneração. Então, qual que é o limite? É até 50% a redução da carga horária, mais que isso não. Mas daí o que acontece? Hoje no judiciário, quando eu ingresso com pedido de redução, a pessoa já pediu para o município não deu.
já pediu para o Estado não deu, eu tenho que comprovar que esse período que o pai está pedindo de redução é para os cuidados dessa criança. Então, eu tenho esse zelo e é necessário isso. Porque o pai não está pedindo uma redução porque ele quer ir para o shopping, quer ir para academia. Não, é para cuidar dessa criança. Então, o que eu faço nas minhas ações? Eu trago as terapias que a criança está fazendo. Então, o tempo que o pai vai gastar com aquela criança, a necessidade da criança. Então, você faz provas para explicar o porquê eu estou precisando daquela redução. Então, isso é necessário. Então, muito embora eu tenha esse posicionamento do STF, a gente ainda tem que fazer esse trabalho para comprovar o porquê da redução. Muito embora seja um direito. Isso a gente está falando de um servidor. Isso e o mesmo. privado. Essa é uma outra questão também. Então, assim, não tem lei que assegure que um servidor que um funcionário seletista tenha redução de carga horária sem prejuízo na sua remuneração. Mas o TST, ele já tem se posicionado a favor de alguns empregados seletistas para que eles tenham a redução sem prejuízo na remuneração. Então, assim, ó, por exemplo, tem pais que têm a carteira assinada, vêm e fazem uma consulta comigo e falam assim, eu quero ingressar e pedir a redução. Muitas vezes eu sei que o pai, ele que sustenta a família dele. Eu não vou falar para ele, vamos ingressar com uma ação que você vai ganhar. Não, você tem que avaliar todo o contexto. Sim. Como é que é a tua relação com o teu empregador? Você já fez essa solicitação para ele? Como é que foi? Você tem risco de desemprego? Você é essencial para a sua empresa? Tem tudo isso que tem que ser avaliado. Porque no privado é diferente. É só uma canetada já mudou. Isso. Então, porque o empregador, ele não é obrigado a ficar com aquele funcionário. Ele tem essa escolha de fazer a rescisão. Só que se ficar caracterizado que ele fez a demissão em razão do pedido do funcionário, daí ele vai ter um problema. Só que daí qual que é o tempo que eu vou deixar essa família esse pai sem salário? Tudo isso tem que ser avaliado, né? Quais são os riscos disso? Gente, Mas existe essa possibilidade de fazer um pedido para um funcionário que cuide do seu filho, digamos uma mãe, né? Não tem ninguém, não tem uma rede de apoio, precisa levar o filho para terapia. Se eu provar que aquela criança não está fazendo terapia porque aquela mãe não consegue levar, porque ela trabalha, essa mãe tem grandes chances de conseguir uma redução. Acho que também tudo é bem conversado. Às vezes a mãe é solo, horários, né? Também tem isso, né? Acho que tudo se ajusta. Muito acontece. Sim, só ela e o filho, ela que sustenta a família. E aí? Ela precisa. Ela não pode deixar o filho sozinho e também não pode deixar ele sem o alimento. Exatamente. É uma situação bem delicada, né? E tem muitas famílias nessa realidade. Que alguns maridos também, quando vê uma situação que é uma situação delicada, que precisa de ajuda, vão embora. Você sabe disso, muitos né? muitos casos. E ela fica sozinha de separação. Nem precisa de casos assim para abandonar, né? Outros também. Infelizmente, né? Eu queria que a doutora falasse um pouco sobre as isenções. Quais as isenções que o autista pode ter, que a família pode ter, se é a família ou se é o autista, tipo imposto de renda, porque assim, o autista também trabalha. Ele paga imposto. Paga imposto, porque existem os níveis do autismo. Então assim, a pessoa que trabalha... outra coisa que eu queria que você falasse, é que a gente ouve muito no dia a dia, porque o autista é hiperinteligente. Ele virou um sinônimo de que ele é um... quase um gênio. Assim? É um gênio. Queria que você falasse um pouquinho sobre Tanto isso que também. tem aí nas redes sociais que o Messi é autista, e o pessoal falou muito sobre isso, e daí eles começam a pegar as pessoas que tiveram grande destaque, esse também era autista. O autismo, ele não tem relação direta e não é uma coisa, não é uma regra eu ser autista e ter altas habilidades. Nem todo autista ele tem altas habilidades, ou ele tem um QI elevado, acima da média, mas existem casos que eu tenho esse conjunto, então não é todo autista que tem altas habilidades, mas eu já encontrei muitos autistas com altas habilidades, que têm as duas coisas. Deficiência intelectual e também como nós já encontramos, eu já tenho
tenho casos de atendimentos de crianças autistas com deficiência intelectual, ou crianças autistas com TDAH, ou crianças autistas com síndrome de Down. Então, nós temos vários cenários quando o diagnóstico... No mundo do autismo, ele é um ser humano normal. E ele vai ter todas as outras atribuições também, igual você falou. TDAH, entre outras doenças. E ainda o que eu entendo, assim, Laércio, Ivana, que no Brasil nós precisamos evoluir muito com relação ao autismo ainda. Por quê? Porque a gente tem muito esse receio de eu recebi o diagnóstico agora, com 41 anos, eu falo ou não falo do meu diagnóstico? As pessoas vão me invalidar? Vão começar a achar que eu não sou plenamente capaz para ser advogada? Ou as pessoas vão achar que não é real? É uma coisa da sua cabeça? Ou que agora, porque a moda é autismo, as pessoas falam muito a questão da... E elas não querem saber se tem um diagnóstico. Isso. Então, tem muito. Então, a gente precisa ainda evoluir muito com relação a isso. A questão desse boom que as pessoas falam com relação ao autismo, nós temos estudos científicos que comprovam que a cada 36 pessoas, uma delas é autista. Isso já é comprovado cientificamente, nós temos comprovações. O porquê desse boom de autismo? Porque o autismo ele é multifatorial. Ele tem um percentual de ordem genética, então eu tive o meu pai com autismo e eu tenho também o diagnóstico de autismo, ou a minha mãe, eu também tenho, mas ele também tem um fator ambiental. Por exemplo, já tem estudos que falam que o ácido valproico, que é utilizado, ministrado durante a gestação, ele também contribui para isso. Então, nós temos fatores ambientais, a obesidade das mães na gestação também pode levar, o uso de drogas, de bebidas alcoólicas também levam à condição de autismo. Então, por ele ser multifatorial, genético e ambiental, é onde nós temos um grande número de pessoas com diagnóstico. São coisas que aumentam a probabilidade dele. Sim. Isso. E agora nós temos uma coisa muito rica que é a informação. Sim. Então, antes nós não tínhamos informação. Falava que a pessoa era esquisita, era isso, era aquilo. Mas, na verdade, não tinha diagnóstico, né? E hoje, ainda bem, né? E não é só... Se a gente parar para pensar, não é só o diagnóstico com relação ao autismo. Por quê? Antes, todo mundo era colocado numa coisa só como deficiente intelectual. Isso, exatamente. Então, você não tinha um diagnóstico de TDAH, por exemplo. Não tinha. Altas habilidades, não tinha. Exato. E autismo, não tinha. Então, não é só o autismo que nós começamos a ter informação. São outras necessidades, outros transtornos do neurodesenvolvimento que a gente também começou a conhecer. Eu acho que daqui para frente, N coisas irão acontecer no mundo aí também, e o direito vai estar sempre aí para fazer esse auxílio e orientar, né, a todos, né? Uma coisa importante, assim, que nós temos que mencionar, isso eu considero importante, é que hoje se fala muito na banalização do diagnóstico. Por quê? Todo mundo é autista. Não, todo mundo... Então, é importante que as famílias procurem um profissional especializado, profissional que realmente não é só pela vantagem que o diagnóstico vai me trazer, né? Eu tenho o diagnóstico, eu vou receber agora um benefício assistencial, ou eu vou receber uma isenção de imposto, de ICMS, de IPI. O que as famílias precisam ver é que esse diagnóstico, ele é uma coisa muito séria, né? Então, é necessário procurar profissionais especializados para que eles deem o diagnóstico e tragam uma segurança para essa família. Então, não é que nós estamos invalidando qualquer pessoa que tem o diagnóstico de autismo, não é isso, né? E até é importante esse diagnóstico porque a pessoa desfrute de qualidade de vida. Uma terapia, não é verdade? E assim, Ivana, muitas vezes é só de se entender, né? Exato. Eu tenho 41 anos, descobri o autismo. Aí você vai entender por que você é daquele jeito. Você tem... Até para você chegar num ambiente de trabalho, eu sou assim. Eu sou assim por isso. Então, as pessoas ao teu redor também vão entender. Não é só, é esquisita a pessoa. Não sei, eu estou falando a palavra, né? Que às vezes a gente...
mas precisa desse entendimento, né? Para que o ambiente onde ela vive, a família, dê esse suporte, né? Claro, com certeza. E uma coisa que nós estamos tendo muito hoje é o diagnóstico tardio. Isso. Adultos recebendo o diagnóstico de autismo. Aí daí você fala assim, mas é uma médica, ela já tá super bem sucedida, tá bem. Para que ela vai atrás do diagnóstico? Por que ela foi querer saber do diagnóstico? O que isso vai mudar na vida dela? Ela tem autonomia, ela faz tudo, é bem sucedida. Mas pro indivíduo isso é muito importante. Ele vai estar se entendendo por que ele passou a vida toda tendo dificuldade em certa coisa. Exatamente. E quanto transtorno essa pessoa já não teve? Sim. Quantos problemas, desafios passou pela vida, né? Ou até perdeu oportunidades por conta do diagnóstico. E até citando perder as oportunidades, como que é um autismo? A pessoa, por exemplo, o autista um pouco mais tardio, né? Ele vai fazer um concurso. Ele é igual, a observação com ele é a mesma que os outros? A prova é a mesma? Então, isso entra na inclusão propriamente dita. Nós temos uma lei de cotas que um percentual de vagas ele deve ser destinado a pessoas com deficiência. Então, nos concursos públicos, os autistas entram nessas cotas. E daí, quando eu vou preencher a minha inscrição, eu já digo qual é a minha necessidade. Eu tenho diagnóstico, eu apresento o meu laudo e eu digo se eu preciso de um tempo maior de prova. No Enem também? No Enem também. Olha aí. Se eu tenho uma hipersensibilidade auditiva, então, por exemplo, eu vou num local que vai ter muito barulho ou até mesmo um ventilador rodando, aquele barulho tec, né? Então, isso tudo o candidato ele pode fazer observação no momento da inscrição para que ele indique a necessidade e faça a prova. Por exemplo, eu tive um caso de uma criança que ela não conseguia escrever. E daí descobriram que era por conta do papel, que ela tinha uma hipersensibilidade com papel. Mas isso depois de muito tempo, porque a criança ela não pegava no papel para fazer as atividades. Daí teve uma professora muito sensível que notou essa dificuldade da criança, que eu chego até a me arrepiar, porque a criança, ela tinha a mesma sensação que, sabe, o garfo arranhando o prato, que dá aquela coisa ruim? Era a sensação que ela tinha com aquele papel. E aquela professora mandou emplastificar uma folha grande e a criança, ela desenhava com aquela canetinha. E ela começou a escrever ali. Então, assim, muitas vezes o candidato ao concurso, ele vai ter uma hipersensibilidade desse nível. E ele vai poder indicar isso. Né? Ele vai poder indicar as suas necessidades. Por isso. O autismo, é legal a gente falar, é importante falar, que ele não tem um modelo de, igual a nossa canequinha aqui, 3 iguais. Não, né? Cada indivíduo, nós somos diferentes, nós 3. O autista, ele também é da mesma maneira. Então, não significa que um autista tem hipersensibilidade auditiva, não pode ouvir muito barulho, que o outro também vai ser igual. Então, cada um tem uma necessidade. Eu não sei se você já estudou o autismo em outros países, assim. Você sabe dizer como que é esse tratamento com os autistas? Nos Estados Unidos, o tratamento ele é super avançado. Tanto que o modelo ABA ele vem copiado do modelo americano. Então, o avanço e o tratamento em si é muito grande. E os Estados Unidos trabalham numa coisa que nós precisamos trabalhar no Brasil, que é a intensidade do tratamento. Então, eu já enfrentei juízes que falaram assim para mim: nossa, 40 horas ABA, que hora que essa criança vai brincar? 40 horas semanais são 8 horas diárias de tratamento. Só que o juiz, na visão dele, ou outra pessoa que não conhece a ABA, acha que é 40 horas aquela criança dentro da clínica fazendo a mesma coisa, a mesma terapia. A própria brincadeira pode ser o tratamento. Isso mesmo. Então, nos Estados Unidos, eles trabalham intensivamente. No Brasil, nós temos essa indicação do tratamento intensivo. Então, se a gente conversar com neurologistas do Brasil inteiro, que são especialistas em autismo, eles vão dizer: intensifica essas terapias multidisciplinares. E a terapia ABA, ela acontece no ambiente da criança. Então, por exemplo,
A gente tem criança que vai para o shopping e se desregula. Vocês já viram criança se jogando no chão e fazendo escândalo? Que fala que é birra muitas vezes, né? E não sabe o que é, né? E o terapeuta, ele vai no shopping com a criança para ajudar ela a se regular nesses momentos, para ela saber lidar. Sim. Ah, mas isso é frescura. Não é frescura. Não. É justamente para ajudar aquela criança a viver em sociedade e viver com qualidade de vida. E é necessário naquele momento ali para ela poder futuramente conseguir, né? Isso. Eu ouvi uma experiência de uma mãe essa semana que ela falou assim, minha filha era nível 1 de suporte. Ela não teve o tratamento no SUS, ela não teve as terapias, ela evoluiu para 2 e para 3. O nível 3, a filha dela tem hoje 8 anos de idade. Ela muitas vezes bate a cabeça na parede, se autoagride, não fala. Então, olha como é sério. Sim. E os Estados Unidos trabalha firmemente no início ali, né? Porque assim, isso é muito complicado, porque é nosso filho, né? Você vê acontecer tudo isso aí. É nosso filho que... Não vou falar filho normal. É nosso filho que não tem o autismo. Ele tropeçou ali, caiu, a gente já fica todo preocupado. Né? E como que é a vida desses pais? Né? Então, assim, o cuidado... Tá tendo muita evolução no Brasil, não é o suficiente. Mas o cuidado tem que ser essencial logo no começo, igual você está falando. Logo no porque é aí que vai dar uma vida melhor para essa criança. E para toda a família. Eu sempre digo que não é só sobre direitos, é sobre família que a gente fala. Então, se você dá um tratamento para criança... Gente, eu já encontrei cada realidade no Brasil, assim, de partir o coração, sabe? Porque, assim, desestrutura essa mãe. Tem um estudo científico que diz que a mãe de um autista, ela é equiparada a um combatente de guerra. O estresse dela é muito elevado. Quando eu atendo as mães autistas, eu confesso assim que eu preciso me preparar, porque eu sei que essa mãe ela vai vir com muita dificuldade já no dia a dia dela. Então, ela precisa ser atendida por um profissional que vai entender a realidade dela. Que fale a realidade e dê o conforto ao mesmo tempo. Isso, então quando você dá uma terapia para essa criança, você ajuda essa mãe a ter mais tranquilidade, a ter um bom casamento com o pai, um relacionamento melhor com o pai, esse pai conseguir trabalhar melhor. Muitas vezes aquele irmãozinho ou irmão mais velho, diante da família empregar tanto cuidado com aquela criança autista, ficou de lado, acabou desenvolvendo uma depressão. Então, por isso que eu falo, não é só sobre direito, é sobre família. Você cuida da família inteira quando você consegue o tratamento. Gente, é uma situação bem delicada, né, doutora? E precisa de um olhar bem atento dos órgãos, né, que possam agilizar esse tratamento, né? Para que a gente não sofra, né? As famílias não sofram também. E eu cheguei num estágio assim, que toda criança que eu atendia, eu comparava com os meus filhos, né? Então, eu cheguei nesse estágio. Eu tive um caso muito emblemático que eu atendi, que a criança, ela tinha a mesma idade da minha menina, na época, e era uma criança autista que fez ingestão de veneno no interior do Maranhão. E ela foi procurar atendimento no hospital, o hospital dizia que não era urgente, o plano de saúde dizia que não podia atender porque estava na carência e que não era urgente o atendimento. E na época, eu me lembro que era véspera de feriado, e eu falei para essa mãe assim, eu falei, você fica tranquila que eu vou abandonar tudo que eu tô fazendo no escritório e eu vou me dedicar a isso. E eu fiquei fazendo aquele pedido, porque um pedido judicial, você não pega e copia e faz um negócio assim, né? Você tem que contar a história, buscar a lei, né? Organizar o pedido. Você tem que resolver o problema e não criar outro, né? Isso, e justamente, se tu faz um pedido errado, tu compromete tudo. E eu me lembro que eu fiquei aquele dia todo, eu passei a madrugada e eu passei o outro dia, assim, tipo, tava chegando o feriado e eu tinha que fazer o protocolo. Sim. E eu tive a infeliz ideia de entrar com uma ação na capital. Eu falei, não, eu vou entrar com ação na capital
porque eu vou ter um juiz lá que vai saber o que é autismo e eu vou ligar para ele e ele vai me entender. E eu entrei com a ação na capital e juiz nenhum me atendia. Ninguém me atendia. Ai, que desespero. E ninguém me atendia e eu ligava e não conseguia. Daí eu falei, eu vou fazer uma manobra, eu vou desistir da capital e vou entrar com a ação na cidade da criança, que era uma cidade pequenininha. Eu entrei com a ação 6 horas da tarde. Era véspera de feriado. Eu liguei para o servidor, consegui falar com o servidor. Falei, olha, é assim, aconteceu isso com essa criança. Pelo amor de Deus, a criança, ela corre risco de vida, eu preciso de uma decisão liminar. Ele falou para mim, doutora, fique tranquila, que ainda hoje você vai ter a sua decisão. Só que daí o que o advogado tem que fazer? Ele tem que apresentar todas as provas para convencer aquele servidor que ele está falando a verdade, que é aquilo ali, né? E saiu decisão liminar. E essa criança foi transferida de helicóptero para a capital para ter o atendimento. E na época, a criança tinha idade do meu filho, eu chorava junto com essa mãe, sabe? Então, assim, na hora que eu liguei para ela, que eu falei, olha, então agora ele vai ser transferido. E daí ela me falava, ele tá sendo, doutora, a gente tá entrando no helicóptero, agora a gente vai ser transferido. Legal. Então, assim, não tem dinheiro que pague isso, sabe? Você era um pedacinho de mãe ali. Eu era um instrumento em tudo aquilo ali, né? Gente. Então, assim, foi uma coisa que me marcou muito e foi uma das coisas que me fez querer realmente continuar na área. Gente. Não é uma área fácil. Fazer a diferença. E não é uma área fácil, assim, você tem os desafios, você bate na porta, você recebe negativa. Nossa, e a família espera um resultado, né? Mas é recompensador você conseguir fazer a diferença. Sim. Olha, que lindo, né? Todo mundo se você. Porque é uma vida, né, doutora? Claro. É muito recompensador quando... Que vários outros advogados também tenham esse êxito, né, em relação a essas crianças, né? E aí, Lércio? Olha, eu... Até perdeu o rumo. Mas assim, é uma felicidade enorme, porque né, a gente que tem filho pequeno também, a gente vê o que acontece com os pais, a dificuldade que é no dia a dia, né? E a gente... comparando a eles, a gente não tem dificuldade nenhuma, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que agradecer e todos que puderem auxiliar, não precisa ser o médico, o advogado, facilitar a vida o professor, da família, o vizinho, né? Quem for, ajudar. pode facilitar em tudo isso aí, né? E o conhecimento é ele quem vai romper essas barreiras. Exato. Então, a partir do momento que você, Ivana, conhece que é o autismo, um pouquinho do que eu tô te falando, Laércio também, eu tenho certeza que vocês vão encontrar uma família que ou a criança tá com cordão, ou a criança tá se desregulando, gritando. Você não vai mais olhar aquilo ali e falar assim, olha que birra, olha que malcriado, né? Você vai ver com um olhar diferente. Exato. A ignorância nesse sentido, hoje a gente não pode ter mais, né? Sim, não. Sempre buscar. Doutora, eu só quero agradecer por você ter aceitado o convite de ter vindo aqui. Um assunto tão importante pra gente. Exato, é importantíssimo. Muito bom revê-la também. Obrigada, Laura. Obrigada. E assim, as portas estão abertas sempre que você precisar. Lécio, Ivana, eu quero falar sobre tal coisa. Estamos aqui. Obrigada. Obrigada. Quero deixar um último recado para as famílias, que muito embora o trabalho seja árduo, ele é recompensador. Eu tenho crianças que começaram o tratamento, a gente fez a investida do processo judicial e a mãe falava assim, doutor, ele não falava nada, agora ele está falando. Então, ou ele tinha uma dificuldade na escola, agora ele... Então, é difícil, mas essa busca pelos direitos é recompensador. A família realmente só tem a ganhar. Que ótimo. A recompensa vem. Isso aí. Bom, nós agradecemos mais uma vez a doutora e digo adeus para você que está aí nos assistindo. Compartilhe esse vídeo tão maravilhoso. É um mais maravilhoso que o outro, né, Lércio? Sim. É sempre cada conteúdo, cada entrega, uma mais maravilhosa que a outra. Então, compartilhe com seu amigo, com seus parentes, seus colegas, enfim. Compartilhe, curte e se inscreva. Só pegando a sua deixa, assim,
a gente está evoluindo cada dia e você que está fazendo isso com a gente. É verdade. Tá? Então, assim, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho. Exato. E acompanha a gente, sempre a gente vai fazer o possível para trazer assunto cada dia melhor para vocês. Tá bom? Tá Até bom? mais. Tchau, gente. Prontinho.